Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso projeto 626, o nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira às 6h26 da manhã para este nosso bate-papo legal, tá bom? Esse nosso encontro matinal para esta troca de energias, esta troca de ideias, esta interação tão importante que nós fazemos aí no início de cada manhã, tá bom? É sempre bom para refletirmos sobre as questões diárias, principalmente na live de hoje, que eu pretendo trazer alguns tipos de comportamentos que nós costumamos ter, não é? E às vezes não queremos reconhecer. Gabriela Eloy, bom dia, minha querida. Então, nós vamos falar a respeito de alguns comportamentos da terapia, o autoconhecimento, e de que maneira este processo, a terapia, está em análise pessoal. O autoconhecimento vai nos ajudar de alguma forma a melhorar ou principalmente a reconhecermos-nos dentro de algumas situações que às vezes não, na maioria das vezes, nós evitamos trazer para a consciência, evitamos admitir, porque a admissão, admitir algum tipo de comportamento, evidentemente isso vai doer, isso vai machucar, e eu vou me revestir de diversos mecanismos de defesa para evitar a ciência disso, não é? Não, eu não quero, não, comigo não, eu não sou assim, eu não sou isso, e por isso nós acabamos por evitar a terapia, evitar este contato, não é, direto com o autoconhecer-me, o saber sobre mim, tá bom? Então vamos iniciar falando a respeito disso, o autoconhecimento, o autoconhecer-se através do processo de análise pessoal. Aline, bom dia também. Bom dia. Bem, nós vamos falar a respeito disso, o autoconhecimento, não é? Com o que eu vou me deparar, quais são as situações que eu devo enfrentar, que eu vou enfrentar, que eu enfrentarei, não é? Para essa minha evolução pessoal, não é? Quando eu falo em evolução pessoal, esse crescimento pessoal, estamos falando no mais amplo sentido, não é? Então, o que é que o autoconhecimento vai me proporcionar? O que é que o autoconhecimento vai me trazer? Por que o processo de análise pessoal vai me ajudar? Primeiro, há um jargão, um bordão que diz que psicanálise não é para qualquer um, somente para quem suporta. Psicanálise é para os fortes, não para os fracos. E é verdade, e vou tentar explicar na live de hoje a razão disso, o porquê que não é para qualquer um. Primeiro, nós, no dia a dia, temos comportamentos repetitivos, as repetições, enfim, ao longo dessas lives, nós estamos aí para completar um ano já desse nosso encontro matinal, nós vamos tendo comportamentos que mais tarde acabamos por nos arrependermos. Por exemplo, a questão da vaidade. Eu já trouxe aqui a vaidade boa, a vaidade ruim, a vaidade necessária para a autoestima e aquela vaidade exacerbada que leva ao exibicionismo, que leva a uma preocupação excessiva com o seu externo e anulando valores internos, não é? Então essa preocupação excessiva que muitos têm com a questão da aparência, deixando um vazio enorme dentro de si, querendo encantar apenas com o estereótipo, com aquela coisa de fora, com aquela coisa de fora para fora, não é? Não de dentro para dentro ou de dentro para fora. Então essa questão da vaidade, não no sentido da aparência, é claro que nós temos que nos cuidarmos, temos que cuidar do cabelo, da roupa, vestirmos-nos bem, cuidar das unhas, enfim, da barba. É claro que isso é importante, mas eu digo aquela vaidade, as pessoas extremamente vaidosas. Será que eu, às vezes, não me sinto exageradamente vaidoso, aquela vaidade extremada, aquela vaidade que, digamos que humilha o outro, aquela vaidade que deixa o outro, torna o outro envergonhado ou com raiva de mim? Entende esse tipo de vaidade? Como é que eu vou descobrir isso se não no processo de análise pessoal? Olga, bom dia também, minha querida, tudo bem? Outra coisa, o egoísmo. O egoísmo é algo que nos acompanha praticamente desde o bebê. Vamos imaginar que uma criança, tudo que está ali à sua disposição, a criança quer. Por certo, não é? Ainda
não foi quebrada a sua fantasia, ainda não foi, está no processo de castração, Freud vai chamar de castração, o Ferenczi vai chamar de quebra de fantasias, enfim, e no dia a dia chamamos de a imposição de normas, de regras, de limites, não é? Então uma criança, ela tem este egoísmo, tudo o que ela vê, ela quer, tudo é para ela, tudo que está à disposição, tudo que ali existe naquele ambiente é para ela, foi feito para ela e pertence a ela, portanto ela quer aquela roupa, ela quer todos os brinquedos para ela quer o brinquedo da outra criança para ela quer a melhor roupinha, ela quer, enfim, todos os chinelinhos, sapatinhos, ela quer assistir tudo ao mesmo tempo, então a criança quer, é um egoísmo, porque ela se coloca, está se constituindo o ego, está se constituindo ainda o eu, está se formando. Então essa questão egóica, este egoísmo é natural na criança e temos que entender esse processo. É por isso que Freud vai falar das castrações, dos primeiros traumas da infância, que é a quebra da fantasia, como diz o Ferenczi, não é? Isso pode, isso não pode, isso deve ser compartilhado, o respeito ao próximo, assim por diante, normas, regras, tudo aquilo que nós já conversamos aqui pormenorizadamente anteriormente, né? Oi, Olga, Antônia Lopes também, muito bom dia, Célia, muito bom dia. Bem, então este processo do autoconhecimento é importante. E quando adulto, como é que isso vai se replicar? Como é que nós percebemos essa questão do egoísmo dentro de nós? Por exemplo, até em momentos trágicos nós percebemos isso, até em momentos difíceis nós percebemos isso. Por exemplo, eu tenho uma perda, eu perco um ente querido, por exemplo, e eu vou bradar, não é? Por que justo comigo? Eu não mereço isso, Deus é injusto, por que me tirou essa pessoa querida? Poderia ser eu, aqueles discursos que conhecemos, ou só acontece comigo, essas coisas só acontecem comigo, eu sou azarado. Isso é egoísmo, achar que somente eu perco entes queridos, que somente comigo acontecem coisas ruins, somente eu que perco o emprego, que tenho dificuldades financeiras, que tenho problemas a enfrentar, é uma questão egoísta, é um egoísmo muito grande não aceitar, não enfrentar, não entender as coisas ao nosso redor. Então, essa questão do egoísmo neste aspecto, neste sentido, nos impede de compreender as coisas, nos impede de elaborar as nossas questões passadas, não é? Para que tenhamos autogestão no presente. Então é importante compreendermos no processo de análise pessoal, o meu analista vai me ajudar a entender, vai me ajudar a enxergar essas situações, a compreender que eu preciso superar, que são fatos contra alguns acontecimentos, não tem jeito, eu tenho que aprender a enfrentar este luto e assim por diante, não é? Entender o luto para superar essa questão egoística que nós temos dentro de nós. É natural, o ser humano é egoísta, ele é egocêntrico por natureza, nós temos que aprender a lidar com isso. É claro que nós queremos mais, é claro que eu quero crescer, é claro que eu quero ter, é claro que eu quero o melhor emprego, o melhor salário, o melhor carro, a melhor casa, a melhor posição social. É evidente que nós queremos isso, mas até que ponto isso não se transforma num egoísmo de querer apenas para mim? E isso vai despertar outros sentimentos. É um gatilho para outros tipos de comportamentos. É sobre isso esta live de hoje. Então, o processo de análise pessoal vai me ajudar. Javier também, muito bom dia. Célia, bom dia também, ok? Outra coisa, este egocentrismo, o egoísmo é diferente do egocentrismo. Então, o egoísta quer tudo para si, o egocêntrico se coloca como centro das atenções. As coisas devem acontecer em volta de si, para si e por si. Então, egocêntrico, ego no centro. Eu sou o centro das atenções, o centro das necessidades, o centro do saber, o centro da orientação, enfim. Não é? É quase que uma questão narcísica. Então, o egocêntrico vem, evidentemente, deriva, é claro, de uma questão egoística não muito bem trabalhada. Então, esse egocentrismo é centralizar tudo em si. Eu sou o centro do saber, sou o centro das atenções, o centro, eu mereço o melhor, eu sei mais do que você. Então, perceba que é no processo de análise pessoal, meu querido e minha querida, que nós vamos
compreender estes nossos comportamentos. Quais são os gatilhos que nos levam a ter estes comportamentos e, juntamente com o meu terapeuta, com a minha terapeuta, a me ajudar a compreender isso. Em que momentos eu tenho esse comportamento? Por que eu estou agindo assim? Quais são os meus gatilhos que me levam a fazer isso e elaborar essas questões? Já trouxe várias vezes que a psicanálise não cura ninguém. O nosso papel é o acolhimento, é a escuta. E assim o nosso paciente, o nosso analisando, ele vai se curando por si, ele vai se compreendendo. Nós fazemos perguntas pontuais, nós fazemos algumas devolutivas, apontamos algumas contradições, enfim, para que o nosso paciente, nosso analisando, compreenda que ele está vitimizando-se, que ele está sofrendo, que ele não consegue sair daquele luto, não consegue enfrentar a situação porque ele está sendo egoísta. Egoísta neste sentido, de vitimizar-se, de achar que só com ele acontece isso, só ele é o azarado, só ele é o sofredor, e não é verdade. Nós temos que compreender que é preciso superar uma adversidade, superar uma dificuldade, por exemplo, no luto pela morte de alguém, né? A morte é irremediável, a pessoa não vai voltar. Então nós temos que entender que precisamos superar, né, aquelas 5 fases do luto. Já trouxe aqui numa das lives, falei detalhadamente sobre cada fase. Ou eu perdi um emprego, não adianta me lamentar, não adianta ficar recluso em casa, não adianta ficar esmurrando a parede ou arrancando cabelos, arregaçar as mangas no popular, não é? E em busca de outro emprego. Eu tenho que entender que isso acontece todos os dias com muitas pessoas, a todo momento acontece isso. Então é este egoísmo, eu me colocar como vítima, como sendo o único a sofrer, como sendo o único a enfrentar tais situações demasiadamente complexas, e não são. São questões cotidianas, rotineiras na vida de muita gente. Então aprender a entender que não querer me livrar disso, não aceitar a morte de outra pessoa, não aceitar a perda de um emprego, não aceitar uma dificuldade, não aceitar a morte do cachorrinho, a morte da gatinha, é uma questão de egoísmo, de querer tudo para mim, de achar que eu não mereço, eu não devo seguir a ordem natural da própria vida para enfrentar esse adverso, para enfrentar essas dificuldades, não é? Beatriz também, muito bom dia. Alô, Célia. Bom, outra questão importante é que nós, às vezes, tendemos a controlar, a sermos controladores, queremos controlar todas as situações, controlar as pessoas, controlar o comportamento do outro, controlar as ações do outro, controlar os movimentos deste outro, tentar controlar o ambiente, controlar absolutamente a família. Não estou falando de cuidar, o que é diferente, mas controlar a vida do outro, dizer o que ele deve fazer, dizer o que ele não pode fazer, dizer qual o comportamento melhor para ele, qual o comportamento melhor diante de outras pessoas, este controlar o outro. É claro que aqui eu estou trazendo, quando eu comecei dizendo deste egoísmo natural da criança, que vai nos acompanhando até o fim de nossas vidas, eu vou desenvolvendo os outros comportamentos que são igualmente maléficos para mim mesmo, porque quando eu sou controlador, evidentemente, as pessoas vão se afastando, as pessoas vão me evitando, e eu vou acabar me isolando, e quanto mais eu vou me isolando, mais desperta o egoísmo, que mais desperta o egocentrismo, e que mais necessidade de controlar as coisas eu vou tendo. Assim como a manipulação, eu também tendo a querer manipular as pessoas para levar algum tipo de vantagem, para levar, para sair na frente, entende? Então este controlar, este manipular uma situação, criar uma situação para que esta questão egóica, este egoísmo que vem lá, repito, desde a criança, que nos acompanha pelo resto de nossas vidas, vai despertando outros tipos de comportamentos. É aquele egoísmo que me leva ao egocentrismo, que me leva a controlar, que me leva a manipular algumas situações também. Juliana, bom dia. Diego, bom dia. Mário Henrique, bom dia também. Bom,
Outra questão importante: se eu sou este egoísta, se eu não consigo, se eu acho que sou vítima, as coisas ruins só acontecem comigo, a manipulação, o controle e tal, eu vou despertar então a dramaticidade. Sabe aquelas pessoas dramáticas, não é? Diante de qualquer situação, meu Deus do céu, como eu sou azarado, meu Deus do céu, né? Um espinho no pé, grita para o mundo inteiro, eu tô com um espinho no pé, como se fosse o fim do mundo, porque qualquer coisa faz um drama desgraçado, não é? É uma vitimização, é uma forma de gritar, de bradar, de querer falar para todo mundo que a minha vida tá um saco, que a minha vida tá uma desgraça, quando na verdade é só um espinho, quando na verdade é só um arranhão. O gato deu um arranhão ali e faz um drama danado. Parece que o mundo vai acabar, parece que está chovendo meteoros, não é? Tamanha dramaticidade, este drama. Você percebe que tem uma questão egóica aí, de egoísmo, de mostrar que eu sou, porque eu sou a vítima. Ei, olha como eu estou sofrendo. Ei, tá doendo aqui, Então este drama que nós estamos fazendo também faz parte deste escopo, digamos assim, dessa questão do egoísmo, que nós vamos conseguir trabalhar no processo de análise pessoal. É por isso que a psicoterapia, é por isso que a terapia, o contato com o seu analista, o contato com o seu psicólogo, enfim, profissional da mente, é muito importante para esse autoconhecer-me, para que eu consiga me conhecer e todos esses tipos de comportamentos possam ser compreendidos. Marcos Simões, bom dia, meu querido, tudo bem? Bom, outra coisa importante é que se eu desenvolvi essa questão egóica, este egoísmo que vai levar para, né, aquela vaidade, aquele egoísmo que me leva a ser egocêntrico, controlador, manipulador, dramático, fazer drama por qualquer coisa, eu vou acabar desenvolvendo também uma espécie de ingratidão, não é? Então você perceba que no processo de análise pessoal o gatilho, quer dizer, a ordem primeira, a questão primeira vem lá deste egoísmo, desta vaidade extremada. E este egoísmo natural daquela criança que eu já trouxe, não é? Se não trabalhar adequadamente, vai despertar todos estes outros comportamentos ao longo de nossas vidas. É esta questão do egoísmo, do egocentrismo primário lá da criança, natural. Para você que chega agora, estou dizendo aqui que nós, por natureza, a criança é egoísta, ela quer tudo para ela, é natural. Não, está passando pelo processo de castração, pela quebra das fantasias, primeiros traumas que vão levar a este amadurecimento. Então, hoje é o processo de análise pessoal, enquanto adultos, que vamos trabalhar essa questão deste egoísmo, daquela criança egoísta que ainda está dentro de nós, de querer que tudo esteja à nossa disposição. O outro tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, senão eu vou ser dramático, eu vou ser manipulador, controlador e também ingrato. Essa ingratidão vai derivar exatamente desse primeiro comportamento, desse comportamento primário, deste sentimento primário da criança. Também já trouxe aqui várias vezes que somos nada mais nada menos que tudo que nos aconteceu até os 9 anos de idade. Lá do desenvolvimento psicossexual, não é? O édipo, enfim, a castração, essa estruturação do superego, tudo isso vai nos trazer para este adulto que eu sou. Egoísta, controlador, manipulador, interesseiro, quero que as coisas sejam do meu jeito, narcisistas, uma série de comportamentos que vêm desta questão do egoísmo, de achar que tudo deve girar ao meu redor, de que as coisas devem acontecer exatamente do jeito que eu quero, sem nenhum problema, sem nenhum imprevisto, as pessoas praticamente se alavercando diante de mim. Vem desta criança que lá, nesta convivência, nesta primeira infância, até ali os 9 anos de idade, final da latência, sexualização ali, não foi muito bem trabalhado. Há uma transição edipiana mal feita ou incompleta, e a criança torna-se então egoísta. Este egoísta não é no sentido de, eu quero tudo para mim só, não é isso. Também é achar que eu não mereço, que só eu sou vítima, que só acontece comigo. Nós temos que refletir sobre isso, e é o processo de análise pessoal, o acolhimento, o psicanalista, o psicólogo, que vai me ajudar
neste autoconhecer-me. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso conhecer este meu comportamento, conhecer esses meus gatilhos, conhecer que a partir de uma questão não trabalhada, lá, este egoísmo da criança que me acompanha até hoje, é que vai me despertar todos esses outros comportamentos que eu estou falando. É o gatilho, é aquilo mal trabalhado que me leva a ter esse tipo de comportamento, como, por exemplo, a ser uma pessoa ingrata. Não vou reconhecer as coisas boas, porque eu sou egoísta, eu quero apenas, quero o melhor, evidentemente, mas dizer que eu não mereço, que eu sou sofredor, eu sou ingrato, tenho dificuldade de olhar ao meu redor, ao meu entorno e entender onde cheguei, o que eu tenho, o que conquistei. Eu esqueço de olhar aquela história do copo meio vazio, né? Meio cheio, meio vazio, copo pela metade, não é? Só tenho meu copo d'água. Diga, não, eu ainda tenho meu copo d'água. Entende? É a mania de olhar para o que o outro tem e vitimizar, ser egoísta e não reconhecer-se, não reconhecer aquilo que tem, aquilo que conquista ou aquilo que o outro faz por mim, não é? Mas ele quer tudo, ele quer mais, ele quer sempre um exagero, não se contenta com um, ele quer 10, não se contenta com pouco, ele quer tudo, não é? Por quê? Porque ele é egoísta. Esta questão, e às vezes nem esse egoísmo, estou dizendo, não é nem maldade, faz parte de sua personalidade. Isso foi cravado, foi tatuado na sua personalidade e tem esse comportamento. Estou falando ele, né? Nós. Parece que estou falando de outra pessoa, parece que estou falando de um paciente. Não, nós temos isso e temos que trabalhar isso dentro de nós. Temos que trabalhar isso dentro de nós no processo de análise pessoal. Então a live de hoje é autoconhecer-se. É muito importante que tenhamos essa compreensão para que possamos entender por que eu estou fazendo certas coisas, por que eu repito comportamentos, por que eu não saio de situações embaraçosas, por que eu não saio de relações tóxicas, por que eu não evito amizades que me prejudicam, por que eu fico sempre querendo, quanto mais tenho, mais eu quero, achando defeito em tudo, defeito nas pessoas, defeito nas circunstâncias, defeito na minha casa, defeito no carro. Eu só fico porque é uma questão de egoísmo. É aquela criança jamais satisfeita, que sempre quer mais. Eu estou trazendo aqui então, para você compreender, meu querido e minha querida, não é só o egoísta, eu quero tudo para mim. Não é só assim que devemos enxergar, porque a psicanálise enxerga o egoísta. Também aquele que reclama, isso acontece comigo, por que não morreu? Deus não levou eu, Deus é injusto, Bom Dia Civil levou meu pai, devia ser eu no meu lugar, no lugar dele, só eu perdi o emprego. Isso é egoísmo. Percebe que é aquela criança birrenta, e nós temos esse tipo de comportamentos enquanto adultos. Então nós temos que pensar que é o processo de análise pessoal que vai me tirar deste lugar de sofrimento, de egoísmo, não é? E vai me levar a ter vários outros comportamentos também. Já falei sobre o ingrato, sobre a inveja. Morre de inveja porque é para mim que tem conceito de bom. Eu deveria estar lá, eu deveria ganhar isso, eu deveria ter esse reconhecimento, é eu que mereço e tal, o outro não. Percebe que é uma questão também de egoísmo. É o sofrer porque o outro tem. Então, se eu sofro porque eu tenho, também quero, eu quero para mim. Confunde-se um pouco com o ciumento. O ciumento é aquela pessoa, evidentemente, que estima, que preza, quer preservar aquilo que ele tem, tem ciúme de sua ferramenta, tem ciúme de seu namorado, de sua namorada, tem ciúme do seu carro, tem ciúme, enfim, o ciúme é um sentimento onde eu viso preservar, cuidar, zelar aquilo que eu tenho. Já a inveja não. Então, eu sofro pelo que o outro tem. Percebe que há uma questão egoística aí. Este tipo de egoísmo que vem lá da criança, não é? Esta aspereza no falar, no jeito de falar, porque você não fez, porque você não faz, você é um mentiroso, você é tratante, você fala e não cumpre, você me engana o tempo inteiro, porque você não fez aquilo, porque você não faz isso, porque você não faz. Olha eu sendo egoísta. Você percebe que esta questão, este egoísmo primário que vem, que herdamos, né? Que cravado, tatuado em nossa personalidade, nós vamos replicando, repetindo ao longo de nossas vidas.
Então é por isso que o processo de análise pessoal é, meu querido e minha querida, extremamente importante. Nós temos que nos conhecermos para compreendermos isso. E admitir não é fácil. Admitir isso dói, machuca, destrói. Mas é necessário, é condição para o crescimento. Já disse no início da live que a psicanálise não é para qualquer um. Não é para os fracos. A psicanálise é para os fortes. Porque quando estou diante do meu psicanalista, e através desse processo, não é? Ao longo das sessões, do acolhimento, das perguntas devolutivas, eu vou me autoconhecendo. Quem diz que é gostoso? Quem diz que é gostoso reconhecer-me nessas situações? Claro que não é gostoso. Claro que não é feliz. Vou soltar um rojão. Pá, pabu, eu descobri que eu sou egoísta, descobri que eu sou... Claro que não é. Mas trabalhar isso é muito importante. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim para reconhecer, até para que eu compreenda que eu preciso sair de determinada relação, situação, para ser mais feliz. Porque o que me prende lá, às vezes, é uma questão egoística, que eu quero para mim, não é meu, não posso perder, tem que ser meu, não tem. Ou nem sempre tem, não é? Chafi, bom dia também. A Kemi, bom dia, Kemi, tudo bem? A Kemi Amanda. Bom, e me leva então, este egoísmo primário vai me levar a ser indiferente também em relação ao outro, que vai me levar a desenvolver possivelmente um comportamento interesseiro, não é? Lembremos-nos de que todos nós, de certa forma, temos... o sujeito tem um interesse por trás disso. Não, o interesse não está por trás disso. Eu tenho um interesse. Se eu vou namorar alguém, eu tenho um interesse em ser amado, em conviver com aquela pessoa. Eu vou procurar um psicanalista, eu tenho um interesse da cura. Eu vou arrumar um emprego, eu tenho um interesse pelo salário bom, pelo crescimento. Eu vou adquirir um carro, eu tenho um interesse para me locomover. Então esse interesse é natural. Agora, aquele interesseiro é uma questão perigosa, que pode ser: eu vou controlar, manipular. Agora vamos voltar no início da live. Esse meu egoísmo, essa minha vaidade exacerbada vai me levar a ser egocêntrico, controlador, manipulador, dramático, ingrato, invejoso, sentimental, para manipular, porque eu sou interesseiro. Ter interesse é uma coisa, interesseiro é outra bem diferente. Eu crio situações, olha o manipulador. Eu controlo as pessoas, olha o controlador. Eu me vitimizo, olha aí a questão do egoísmo, não é? Eu começo a gritar, eu começo a bradar, acusar o outro, tal. Olha só a questão narcísica. Entende? Eu começo a ser áspero, ríspido, porque você não. Olha aí aquela pessoa controladora, manipuladora, que vai me acuar para que este seu egoísmo seja atendido, essa sua intenção, enfim, este seu plano se realize. Então, meu querido e minha querida, o processo de análise pessoal é muito importante para que nos conheçamos. É este autoconhecimento que vai me levar a entender este meu egoísmo primário. Então, o egoísmo não é aquela criança que bate o pé e quer tudo. Mas esta criança que bate o pé e quer tudo, que vê que tudo está à sua disposição, tudo está ali, a criança quer tudo, porque não tem noção da escassez, não tem noção de tempo, de espaço, não tem noção de que as coisas no tempo certo, não tem noção de que primeiro isso, depois aquilo, não há ainda a percepção de normas, regras e limites do depois, do antes, né? Do agora e do depois. Não tem essa percepção, e por isso a criança, repito, ela é egoísta por natureza, não é? Mas se não trabalharmos o que aconteceu lá no processo da castração ou da quebra das fantasias, enfim, não importa lá, não importa o nome que você está dando, mas isso importa como aconteceu, não é? Nós vamos olhar para esse adulto e entender que há ali uma questão egóica ou superegóica, um egoísmo muito grande, que precisa ser trabalhado.
E quando falamos assim, eu me reconheci egoísta, não estou me referindo unicamente egoísta àquele que quer tudo para si. E quer o melhor pedaço do bolo, quer todas as frutas para ele, quer tudo para, todo o dinheiro para ele. Não, não é isso, não é esse egoísmo. Embora seja, ou esteja caminhando junto, mas é aquele questão egóica de achar também que é vítima, que ninguém o reconhece, que ninguém o acompanha, e assim por diante, conforme eu trouxe na live de hoje. É o autoconhecimento. Nós precisamos fazer análise pessoal. O pessoal pergunta às vezes, para quem que é a análise pessoal? É para quem é louco? É para quem é esquizofrênico? É para quem... Não, meu querido e minha querida. Todos nós, assim que começamos a fazer análise, assim que nos submetemos à análise, é claro que nas primeiras sessões isso pode doer ou demorar algumas sessões para que eu entre realmente no processo de análise pessoal. Eu vou perceber, eu vou começar a entender que eu preciso sair deste lugar, que eu preciso quebrar esta fantasia não quebrada lá atrás, colocar este adulto em contato com a sua criança, tentar mostrar com devolutivas que determinadas situações não condizem com o coletivo, não condizem com o interesse de um casal, por exemplo, ou de um grupo social. Tentar mostrar a ele, através de devolutivas, de confronto, parafraseando algumas questões dele. Olha, estou falando exatamente o que a Célia está perguntando. Como analista trabalha o egoísmo do paciente? Pontual, pertinente e importante sua pergunta, Célia. É exatamente assim. Quando o analista percebe isso, percebe essa questão egóica, por exemplo, as coisas só acontecem comigo. Perceba que este egoísmo que eu estou trazendo é no sentido mais amplo, não aquele egoísta que quer tudo para ele, o melhor pedaço, tal. Não é isso que eu estou dizendo, não é? Isso é muito comum, às vezes até nós somos, não é? Então, mas de achar que de dramatizar, tudo acontece com ele, só ele é vítima. Por exemplo, o parafrasear é muito importante. É uma forma, pelo menos uma que eu adoto, uma das ferramentas. Ele vai dizer assim: meu Deus do céu, é impossível, estou sofrendo demais, por que Deus fez isso comigo? Eu não sou reconhecido, meu marido só faz isso comigo. Você diz assim, você disse que seu marido só faz isso comigo, foi isso que você disse, que só acontece com você, só você sofre, passa por isso, só você que enfrenta certa situação, ou essa situação existe somente na sua casa, é isso que você está dizendo, não compreendi direito, você pode repetir. Você vai colocando a pessoa em contato com, claro que vai depender, Célia, muito da situação pontual, do que é dito, da forma que é dito, do contexto. Aí vem um pouco de Winnicott, não é? Da ambiência, né? Porque o problema não está naquilo que eu falo, mas em como eu falo aquilo. Então é importante compreender uma devolutiva, aquele silêncio planejado do analista para fazer com que ele repita aquela frase. Então este egoísmo pode ser um luto não vivido, uma dificuldade para enfrentar o adverso. Então eu fico bradando, reclamando. Podemos entender que há uma questão de um superego bastante frágil, um id que pulsa muito forte. Nós podemos entender que há uma castração ineficiente, uma quebra de fantasia que não aconteceu, não é? Mais ou menos como eu trouxe numa live, aquele que vai achar que tudo deve girar ao seu redor também. A pessoa diz aquilo tudo que fazem com ela, mas não diz aquilo que ela faz. É mais ou menos isso, professor Marcos Simões. Eu acho que a Célia também já pôde compreender um pouco. Então, é muito pontual. Aliás, Célia, você me deu uma ideia. Prometo fazer uma live, se bem que essas lives que eu estou trazendo aqui não é dirigida especificamente, tecnicamente, porque há muitos leigos aqui que não compreenderiam. Mas eu vou fazer uma live, viu, Célia, sobre isso. Vamos falar como trabalhar essa questão egoística dentro das pessoas. Como fazê-las entender que ela está sendo egoísta. Não no sentido maldoso. Você está sendo egoísta. Não é isso. Mas entender que isto é um egoísmo. Até o não saber enfrentar uma situação ou lidar com essa outra questão, né, do outro. Não é o que me acontece, mas o que eu faço com o que me acontece. Exatamente, Marcos Simões. Exatamente isso. Bom,
Gente, é muito importante, então, este autoconhecer. É muito importante, então, quando você vai fazer a live sobre este assunto, Célia, vamos ver se é difícil prometer aqui, porque eu recebo muitas sugestões. Ah, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Mas, faz o seguinte, eu vou convidar o professor Marcos Simões para a gente fazer uma live só sobre isso, Célia. E aí eu vou publicar no Stories, também vai acompanhar no Stories. E mesmo que você perca, aí você vai poder acompanhar as lives ficam gravadas, não é? Tá bom? É um assunto interessante, é um assunto específico, como trabalhar essa questão egoística no outro, tá bom? Ah lá, Marcos Simões, opa, fechou. Eu vou trabalhar com ele, vamos marcar uma live para a gente tratar sobre esse assunto. Ah, já topei, legal. Psicanalista e professor Marcos Simões. É muito importante isso. É um assunto extremamente importante. Nós trabalharmos isso. Então entenda, se eu sou egoísta no sentido de querer tudo para mim, como isso é feio, como isso é ruim. Também aquele egoísta de achar que tudo de ruim acontece só comigo. É uma questão de egoísmo que deve ser tratado. Valeu, então, um abraço para todos. Olga, você também, grande beijo no coração. Que o seu dia seja maravilhoso, que saibamos enfrentar nossas questões cotidianas com inteligência, com prudência, sabendo que tudo acontece de bom e de ruim com todo mundo. Não é só comigo, não. Não é só comigo que o pneu fura, não é só comigo que o dinheiro acaba no fim do mês, não é só comigo que o pão fica duro, não é só comigo que o gato faz tatuagem na gente, não é? Todo mundo tem isso. Então é esta questão egoísta, de egoísmo, que nos leva, que é o gatilho para todos os tipos de comportamentos, conforme eu trouxe na live de hoje, tá bom? Grande beijo para você, ótimo dia!